Queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, porque sem Ele a gente não é nada, né? Eu também não tenho palavra nenhuma para passar para os irmãos, né? A palavra é dele, tudo é dele. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, né? Mas, como bem diz o Senhor, né, tudo é permissão dele, né? Então, se eu estou aqui, é permissão dele, né? E agradecer aos pastores, né, pela confiança, por, né, abrir esse espaço, que é um espaço muito importante, né? E eu sei que é importante para cada um de nós. Quando a gente está sentado, a gente não vem aqui de graça na igreja, vem para escutar a palavra do Senhor, para se alimentar, né? Para ir embora pensando numa palavra. E eu tentei aqui fazer alguma coisa da minha parte, né? Mas eu sei que é Ele que está na frente de tudo, né? Eu queria... O que eu preparei hoje não é nenhum... É, na verdade, sobre um livro, né? Que é um livro especial. Até pesquisando sobre esse livro... Ele é descrito como uma pequena joia, né? A obra-prima em miniatura. Então, se trata do livro de Ruth, né? Que é um livro escrito no meio de um momento tribulado de Israel, ali em Juízes, né? E o Senhor, Ele mostra toda a força dEle na vida daquelas duas mulheres. O quanto Deus era poderoso na vida dessas duas mulheres, né? E tudo indica que esse livro aqui foi escrito pelo profeta Samuel, né? Lembrando que Ruth era bisavó de Davi, né? Então, quando Samuel estava ali ungindo Davi, ele estava escrevendo a história da bisavó de Samuel, de Davi, né? E chamou a atenção dele a história, porque a história realmente além de ser maravilhosa, né? Ela tem todo a gente vai ver aqui, ela traz uma alusão ao Senhor Jesus Cristo, né? Tenho certeza que não foi só a história que Samuel quis contar, não. Foi inspiração do Senhor, essa escritura que ele fez dessa história, né? E é interessante esse livro, eu achei interessante, né? Tenho certeza que outras pessoas gostam também, né? Principalmente a Esther deve gostar muito desse livro, né? Já que a filha é a Ruth e a Noemi, né? Porque ele fala de coisas que são práticas, né? Esse livro conta o dia a dia das pessoas, né? Conta como que eles lidaram com as situações mais adversas possíveis e como o Senhor atuou, né, na vida delas, né? Então, uma história muito bacana que a gente vai ver aqui, ela traz o dia a dia das pessoas, né? E quando a gente lê esse livro, a gente pode até pensar, não, mas na minha vida esse é no tempo deles, é que você não conhece minha casa, você não conhece minha nora, minha sogra, você não, né? A gente pode até colocar algum empecilho. Mas a situação dessas duas mulheres era precária, irmãos, né? Eu tenho certeza que nenhum de nós hoje, a gente não tem nem sombra do que elas passaram, né? Não tem sogra, não tem nora, não tem nada que aconteça na nossa vida que seja pior do que elas passaram aqui. Momentos dificílimos, né? Que elas passaram. Então, assim, que essa colocação que a gente vai colocar aqui sirva para os irmãos refletirem na vida de vocês, né? Vou deixar bastante perguntas aqui para cada um pensar na sua própria vida, né? Que a gente possa mudar nossos hábitos, nossa forma de pensar, nossa forma de conduzir a vida, nossa consciência a respeito das situações, né? Porque é isso que esse livro trata para a gente, né? Eu não sei se todos conhecem o livro de Ruth, né? Talvez os mais jovens não conheçam, não sei se todos já leram. Queria fazer um breve resumo antes de entrar aqui nas questões que a gente levantou, né? Então, essa história acontece 1300 e pouco antes de Cristo, né? Eles viviam em Belém de Judá ali, né? E teve grande fome na terra. E eles ficaram desesperados, não sabiam o que fazer, e o Emeleque, que era o marido de Noemi, junto com os filhos, foram para outra terra para poder ter comida, para arrumar comida, né? E chegando lá, passou um tempo, o Emeleque, que era o marido da Noemi, faleceu, né? E os filhos, o Queilon e o outro, lá esqueci o nome dele agora, o Marlon, né? Malom e Quilion. Então, Malom e Quilion, eles casaram com as moabitas, né? Mas depois de 10 anos, os dois também vieram a falecer, né? E Noemi ficou na terra estrangeira, com duas
noras, viúvas, né? E sem amparo nenhum, porque naquela época não tinha Bolsa Família, não tinha nada disso, né? A mulher ficou desamparada ali na situação dela, né? E ela ouve dizer que lá em Belém havia voltado a ter pão, voltado a ter comida, né? E ela decide então voltar para a terra dela, e com as noras junto. Só que no meio do caminho ela lembra que ela não tem como sustentar as noras, não tem como dar conta das noras. E ela tenta convencer as noras a voltar para a terra, para a mãe dela, para a casa delas, né? E arrumar outro marido, recomeçar a vida, né? Que elas eram novas ainda. E uma delas aceita voltar, e a outra, Ruth, não aceita. A Ruth insiste para voltar, para ir com Noemi para Belém, né? Chegando lá, ela é recebida com... O pessoal lembra dela, recebe ela, né? Mas ela já vem em uma situação de pobreza, de miséria, né? E elas vão para um canto lá, e Noemi e Ruth começam a trabalhar em pegar sobras no campo, porque na lei, quando eles iam colher alguma coisa, né? O que caía, a pessoa fosse colhendo e caísse no chão, ele não podia recolher, tinha que ficar para os pobres, né? Então a Ruth foi pegando essas sobras que iam caindo no chão, né? E ela foi parar no campo de Boaz, né? E quando ela chegou em casa com bastante coisa, né? A Noemi perguntou para ela: onde você arrumou tanta, né? Caiu tanta coisa no chão assim? Ela falou: fui parar na terra de um tal de Boaz aí, né? E aí a Noemi lembrou: Boaz é meu parente, né? E a Noemi já entendeu que era a provisão do Senhor, né? Que Ruth fosse parar na terra de Boaz. Ela já lembrou, ela já ligou as pontas. E ela foi instruindo Ruth, né? Naquilo que Boaz foi orientando o pessoal ali para dar comida para ela, para não ir para outro campo. Então Noemi foi também instruindo a Ruth para que ela mantesse aquele caminho, né? Até que no fim da colheita, acabou tudo, e a Ruth, Noemi já entendendo a situação, né? Tinha a lei do levirato, que era uma lei que era o seguinte: quando morria um parente próximo, quando morria um parente, o próximo tinha que assumir aquela mulher e suscitar nela herdeiros, né? E o Boaz era parente do Elimeleque, que era marido da Noemi. Então, ela entendendo isso, ela montou ali não um plano, né? Ela fez a coisa correta para que Ruth se tornasse esposa de Boaz, né? E assim foi, eles se casaram, né? E tiveram o Obed, que é o vô do Davi, né? Então, a história é um pouco isso. Chegaram no fundo do poço, as duas, né? Mas o Senhor, com a sua provisão, dentro o esforço de Ruth, né, a persistência de Noemi, o Senhor honrou as duas, né? E a história das duas no final foi: o Senhor honrou as duas, né? E nessa história toda, a gente vai meditar, né? Eu aqui peguei alguns pontos que me chamaram a atenção nessa história, eu queria dividir com os irmãos aqui, né? Então, por que aconteceu tudo isso, né? Por que chegou nesse ponto de ter fome lá em Belém, né? Dizendo que Belém, a tradução de Belém, e é interessante, todo o nome Judá, os nomes das pessoas, das cidades tinham significado, né? Tem aqui o nome de Noemi significava encantadora, agradável, suave, né? E Belém significava terra do pão, né? Belém é a terra do pão. A terra que manava leite e mel. E chegou o ponto de ter fome ali, acabou tudo, não tinha nada, né? Mas por que teve fome ali, né? Então a gente foi puxando. E no tempo de Juízes, que era o tempo que estava acontecendo essa história aqui, o povo de Israel era muito rebelde, né? E tinha uma situação que era assim: eles davam o que eles tinham de riqueza na época era a terra, né? Então, para eles, se a terra não desse fruto, eles morreriam de fome, né? E o povo de Israel via que outros povos, eles tinham uma adoração para Deus fertilizar a terra, né? E os outros povos, eles tinham situações que para Deus era abominável, né?
eles sacrificavam crianças, sacrificavam humanos, né? Eles, certo dia lá, eles tinham relações entre eles, né? Entre homens e mulheres, fazia aquela situação, porque eles acreditavam que Baal e a outra, Astarte, eles tinham relação para fertilizar a terra. Então, para adorar aquele Deus, imitar Deus, eles faziam a mesma coisa, né? E Israel, infelizmente, se inclinou a isso, né? Israel deixou o Deus de Israel e começou a se inclinar nessas coisas, a querer trazer o mundo para dentro da terra prometida, né? Até tem aquela passagem lá que a gente já viu aqui, que fala lá do Gideão, né? Que Gideão Deus manda ele derrubar até o poste ídolo, né? O pai de Gideão tinha um ídolo, tinha um Baal dentro da propriedade, né? E Deus manda ele destruir tudo aquilo. Deus abominava tudo isso, né? Mas o povo insistia nessas coisas. E aí Deus manda uma fome terrível, né? Nessa época. E não só o pão físico, o pão que se come faltava, né? Mas também faltava o pão espiritual, porque o Senhor era o pão, né? O pão era o símbolo da presença do Senhor entre o povo judeu, né? Ele era o símbolo. Então, quando o povo rejeitou o Senhor, colocou Baal no lugar, outras coisas, eles rejeitaram o pão vivo, o pão do Senhor, né? Então, o Senhor virou as costas para eles. Faltou pão ali. E o que me faz pensar nesse texto, nesse ponto de vista aqui, até marquei aqui, né? É a questão, irmãos, nossa, né? O Senhor é o pão, é o símbolo, né? Quando a gente está com fome de Deus, né? A gente vem buscar o pão na casa do Senhor, né? E o povo judeu, eles não tinham de buscar pão. Já não tinha mais quem falasse do Senhor, eles já estavam perdidos ali, né? E a pior coisa que pode acontecer na vida da gente é a gente vir à casa do Senhor e não encontrar pão, né? E a fonte disso era o pecado do povo, o pecado das pessoas, né? Eles deixaram o Senhor para procurar outra coisa, para procurar outro pão, outro alimento, né? E se alimentaram de pão mofado, de pão, o pão da heresia, o pão de outros deuses. E isso foi um perigo, irmãos, que pode acontecer na nossa vida, né? Nós nos alimentarmos de um pão, nós vimos na igreja e não conseguimos ser alimentados por esse pão, né? Que nem o Carlos falou, vem na igreja pensando um monte de coisa aleatória, não absorve nada do que foi falado, não se alimenta do pão verdadeiro, né? E vai embora vazio, com fome, né? E o Senhor já falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, né? Mas se você não se alimenta do pão, você vai estar com fome de alguma coisa. Você vai se alimentar do quê? Né? De pornografia, do que você vai se alimentar? De alguma coisa, com fome você não vai ficar, né? Então, aqui suscita para nós um alerta, para que a gente deixe o pecado, né? Deixe o pecado para que o Senhor possa, porque o pecado afasta Deus. Se nós aqui, cada um sabe da sua vida. Se cada um na sua vida fora daqui, que nem ele falou, não é só domingo, irmãos, é todos os dias. Lá fora se apronta, tá, e vem domingo aqui. De Deus ninguém esconde nada, né? No meio do povo, o povo podia dar uma de santo lá no dia da festa, do tabernáculo, eles tinham as festas ainda. Era santo, levava lá o animal para sacrificar, tudo isso acontecia. Mas o Senhor conhecia o coração deles, né? E era tão abominável que o Senhor se afastou, deixou eles com fome, né? Então, desse tema aqui, eu deixo a pergunta, né? Do que nós temos nos alimentado, né? Que pão a gente tem comido aí fora, quando a gente sai da igreja, né? Porque na igreja, muitas vezes a pessoa vem na igreja e nem sabe o que foi pregado, sai da porta e nem sabe o que foi pregado, né? Então, prestar atenção, se alimentar da palavra, dos louvores, né? Aí fora, não pecar, irmãos, porque o Senhor está atento a cada um, Ele sabe a vida de cada um, né? E Ele não vai aqui derramar a graça dEle, a presença dEle, se a gente estiver em pecado. Foi como o povo aqui aconteceu, né? Outra coisa que também eu coloco assim,
aquelas pessoas que já não têm mais apetite, né? Tem gente que tem o pão está sendo derramado, mas qual que é o seu apetite? É por pão, né? O que você tem procurado na igreja? O que você tem, né? O que você tem procurado na sua vida? É se encher do Senhor, é se encher desse pão de vida, ou se é se encher do mundo, né? Então, esse é o primeiro tema, né? Queria deixar para os irmãos aqui, a questão da fome, né? E do pão que a gente tem procurado. Amém? Segundo ponto que a gente vê nessa história aqui, é a decisão que eles tomaram, né? Emelec, ele vê a fome, e qual a decisão que ele poderia tomar, né? Diante daquela situação? Ele poderia ter buscado ao Senhor, ter procurado a provisão do Senhor, né? Mas ele preferiu fugir, sair da terra, ir para outro lugar, né? Então, o que a gente aprende aqui é que os planos humanos, irmãos, fora da vontade do Senhor, são frustrados, né? Quando a gente toma uma decisão por nós mesmos, eu quero sair da igreja, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e não consulta o Senhor, há uma grande chance de quebrar a cara, né? Há uma grande chance dos planos serem frustrados, né? E eu queria que ler Ruth 1, que fala dessa passagem aí, fala que na hora que ele... Eu fiz aqui um resumo, vamos abrir aqui mesmo, Ruth 1:1. Que é a parte quando ele decide isso, né? Primeiros Juízes, Ruth está aqui. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Então deu a fome e Moabe tinha, né, plantação, ele foi para Moabe. Tomou a decisão dele, foi para Moabe, né? Mas o que era Moabe? Onde era Moabe? Da onde saiu essa cidade, né? Moabe era a cidade que ficava 80 quilômetros, mais ou menos, de Belém, né? Dava 2 a 3 dias de viagem andando, porque também na época não tinha Uber, não tinha nada, né? Ele tinha que ir de camelo mesmo, lá levar a mudança, as tralhas deles, tinha que ir a pé, né? De camelo, alguma coisa assim, né? 2 a 3 dias andando até Moabe, né? E o que era Moabe? Que Moabe era essa? Moabe tinha sido aquela cidade fundada pelo Moabe, filho da relação que teve a filha mais velha com Ló, né? Então, daquele incesto nasceu uma criança que deu origem a essa cidade, esse povo, que é Moabe, Moabitas, né? E eles eram pagãos, né? Adoravam lá Baal, Astarte, os deuses deles praticavam coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor, né? Já tinham invadido Israel, né? Ficaram 18 anos em Israel, invadiram, lutaram contra o povo de Israel, né? E eles tinham vários deuses, mas o maior deles era o tal de Quemós, né? Diz lá em Números 21, 29. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemós, entregou seus filhos que iam fugindo, e suas filhas, como cativas a Sion, rei dos amorreus. Então o Senhor já tinha, né, já condenava esse povo. E o Emelec foi para essa terra, né? Atrás do pão físico, ele se meteu num lugar abominável, né? E o que ele trouxe para a família dele com isso, irmãos? Trouxe sofrimento, né? Como ele não consultou o Senhor sobre aquela decisão que ele ia tomar, a decisão precipitada que ele tomou, né? Talvez com a fome, doeu a barriga ali, ele né? Não, eu vou para esse lugar aí. A barriga falou mais alto, né? E ele foi para lá. Só que ali foi um lugar para ele que ele não encontrou amor, ele não morreu de fome de pão, mas morreu de outra coisa, né? Ali ele encontrou a morte, encontrou a destruição total da família dele, né? Então, trouxe sofrimento para a família em que sentido? Ele tinha dificuldade para adorar a Deus, porque naquele lugar, né, longe da terra prometida, sempre que tinha que ir para Israel tinha um problema, né? Ela não tinha lugar para adorar o Senhor, então aquilo foi um problema para Noemi. Era um lugar que não tinha
né? Nada a ver com o Todo-Poderoso, né? Com as tradições dos judeus. Não conseguia cumprir a lei. Outra coisa, havia promessa, né? Isaac já tinha mandado procurar uma filha para Jacó, né? Então eles casavam entre eles, os povos, né? Casava judeu com judeu, né? Ou pelo menos que tivesse a fé no Senhor, né? E ela viu os seus 2 filhos casando com moabitas, pessoas que não tinham nada a ver com a fé no Senhor, né? Aquilo trouxe também um sofrimento para Noemi, né? E aqui é interessante que o nome Quilion e o nome dos 2 filhos de Noemi, né? Um significa doença. Deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei aqui. Enfim, um é doença e um é como se fosse doença. Os dois o nome significa mais ou menos doença. Então quer dizer que os 2 eles ficaram doentes na terra de Moabe. Então ela perdeu o marido, os 2 filhos ficaram doentes e morreram. Ela só encontrou destruição na terra de Moabe, né? Ela não encontrou nada de bom, nada para deu certo, né? Foi ruína, trouxe doença, morte. Ela perdeu as terras, perdeu o filho, perdeu o marido, perdeu os sonhos que ela tinha, né? Se tornou velha, viúva, pobre e sem descendente. Uma decisão que ela tomou na vida, irmãos, e qualquer um de nós pode tomar. Na hora do desespero, na hora de uma situação difícil na vida, né? Se a gente não estiver ligado ao Senhor, a gente pode tomar uma decisão que é irreversível, né? E no caso dela, para ela aqui, era irreversível, porque o que ela ia fazer da vida? Velha, pobre, sem nada, ela não via mais esperança na vida dela, ela só via morte, ela não tinha mais o que fazer, e ainda carregando 2 noras, né? Que essa mulher ficou no fundo do poço, né? Por causa da decisão que eles tomaram, né? Então fica a pergunta para mim, para os irmãos, né? Nós temos consultado a Deus diante das nossas escolhas, né? Como a gente tem se portado, irmãos? Qual é a importância que o Senhor tem na nossa vida diante das nossas escolhas que vão aparecendo? Principalmente nas crises, né? Porque nas crises ou é um lado ou é outro, não tem como você enrolar. Quando aparece uma crise, né? Estou com dor, vai para o hospital ou não vai? Não tem o que fazer, né? Chega uma hora que é sim ou não, não tem. E nessas horas, você tem colocado o Senhor, né? Eu tenho colocado o Senhor, tendo de joelhos, Senhor, me mostra essa causa, me mostra se esse é o caminho que eu tenho que tomar, né? Até que ponto o meu ego, o meu eu, não, isso aí é simples, é assim mesmo, vou nessa, né? Só que, irmãos, a consequência chega, a consequência vem, né? Noemi, ela não se rendeu aos deuses da terra, mas a consequência veio, né? A escolha dela teve efeito. E a mesma coisa cabe para nós aqui, né? Moabe, nesse contexto, é o mundo lá fora, né? Como eu decido deixar a igreja, Deus não está olhando mais para mim, minha vida não sai disso aqui, né? Vou ver se lá em outro lugar, lá eu arrumo coisa melhor, porque Deus está lá tudo acontece, aqui está fraco o negócio, aqui não acontece nada, né? O mundão aí fora é Moabe, irmãos, é Moabe, né? E Moabe só trouxe o quê? Morte, apostasia e derrota, né? Então você que está pensando em deixar a igreja, não só aqui, qualquer igreja, né? Deixar os caminhos do Senhor para tentar uma outra coisa, lembre-se sempre, Moabe só vai ter morte, apostasia e derrota. Lá no mundão você não vai encontrar nada de bom, né? A gente vai fazer trabalhos aí de entregar parmida, essas coisas, né? Tá cheio de ex-pastor, né? Ex-missionário, ex-presbítero, ex-diácono, embaixo da ponte, procurando comida, né? Você vai falar com ele, você vai começar uma palavra, ele já te dá o texto inteiro do bíblico. Ele pega para você, mas está naquela situação ali. O que foi? Escolhas,
escolhas, né? Então, Moabe não tem nada de bom para você, nem para mim, nem para nós, né? Que a gente possa sempre se lembrar disso, irmãos, né? Moabe não é solução para ninguém. A solução aqui, né, para o Elimeleque, nessa oportunidade, seria ter se humilhado ao Senhor, se rendido aos pés dele, né? Para que o Senhor abrisse as portas do céu para ele, né? Que o Senhor trouxesse provimento para a vida dele, né? E não ter fugido, né? Então, se nós hoje aqui achamos que está isso, está aquilo, cabe a nós nos humilharmos na presença do Senhor, nos rendermos, né? Nos arrependermos, para que Ele possa avivar a obra, né? E não fugir, mas que Ele possa avivar a obra. E aqui tem duas, para não ficar só nesse texto aqui, tem duas passagens de precipitação na Escritura, né? Que eu quero ler com os irmãos. Está lá em 13:11, Gênesis 13:11. Diz assim, eu até imprimi aqui, porque é tanto texto que vai ficar perder tempo, né? Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Aqui foi quando Abraão e Ló chegaram ali na boca da terra, né? Estava tendo confusão entre os servos deles e tal, e eles preferiram se dividir. E Ló olhou com o olho humano. Ele olhou lá a campina verde, tudo, não, eu quero ir para aquele lugar ali, né? Ele tomou uma decisão baseada no que ele achou melhor. Ele não, Senhor, o Abraão está me dando a chance de escolher, Senhor. Para onde que eu vou? Não, ele já foi, gananciosão, né? Viu lá que lá a terra era boa, ele já. Só que lá era a terra de Sodoma e Gomorra, né? E a decisão precipitada, está lá em 1 Samuel 13:8. Foi quando Saul estava se preparando para a guerra, né? E Samuel disse, me esperem lá que eu vou lá oferecer o local ao Senhor para que vocês ganhem a guerra. E Samuel demorou, e o que Saul fez? Foi lá e ele mesmo apresentou o holocausto ao Senhor, sendo que era proibido ele fazer isso, né? E a consequência foi essa. Samuel perguntou, está lá em 1 Samuel 13:11. Samuel perguntou, que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já te tinham juntado em Miquimás, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul, procedeste neciamente em não aguardar o mandamento do Senhor, em não guardar o mandamento do Senhor. Teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então, essa forçado pelas circunstâncias, né, essa justificativa que ele arrumou para justificar o injustificável, né, custou a ele o reino dele, né? Então, são vários os exemplos, irmãos, quando a gente toma uma decisão precipitada, que não é fundamentada no Senhor, né, que não é debaixo da indicação de Deus. Amém? Esse é o segundo ponto então, que eu vejo nessa história, né? A primeira é a fome, é o pão. O segundo foi a decisão precipitada, né, da família de Noemi. Nem sei se... O terceiro ponto que foi a volta a Belém, né? Quando elas ouvem lá que Belém já tem pão, né? O que aconteceu nessa volta a Belém? Quando Noemi ouve, ela imediatamente decide voltar, né? Ela não consegue viver naquele lugar. É um lugar de paganismo, né? Noemi não tem aquela, não consegue viver naquele lugar. Então ela imediatamente ouviu que em Belém tem pão, ela já quer ir embora, né? E Ruth e Orfa, né, que é a outra, que são as duas noras dela, querem ir com ela, porque apesar delas serem noras e sogra, né, tem tanta história nesse negócio, né? De nora e sogra, né? Eu não posso reclamar, minha sogra não apanha em casa, não, mas a minha sogra é muito gente boa, né, Dona Maria, né? Mas tem muita história sobre isso, né?
Mas elas não, as três eram muito unidas, né? E elas conseguiam ter uma amizade, ter uma relação, mesmo dentro do caos, da fome, né? E ainda a gente tem problemas de noras e nessas coisas com fartura, elas não. No meio da fome, no meio do caos, no meio da situação, as três conseguiam ser amigas, ter uma amizade, né? Invejável, né? Quando uma foi embora, as duas queriam ir junto. E quando Noemi mandou voltar, as duas voltassem, choraram, aquele escândalo, né? Porque elas não queriam voltar de jeito nenhum. E Noemi torna mandar elas voltarem para trás, né? E consegue convencer Orfa, e Orfa volta. Mas Noemi é interessante, o que ela fala para Ruth, né? O que ela fala para Noemi. Está lá em Ruth, né? 1,16. Olha o que ela responde para Noemi. Disse, porém, Ruth: não me insiste para que te deixe, me obrigues a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Né? Então a gente vê as duas diferenças de Orfa e de Ruth. Né? Dá a impressão que Orfa estava indo atrás de Noemi. Né? Ela amava tanto Noemi, amava tanto a presença de Noemi, aquela carinho de Noemi para com ela, que ela queria ir atrás de Noemi. Né? E quando Noemi insiste, abre os olhos dela, ó, lá vai ter fome, eu não tenho como sustentar vocês lá, ela obedece e volta para os parentes. Mas Ruth, além de ter todo esse carinho por Noemi, o motivo dela aí não era só Noemi, né? Lá no final ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Então Ruth não foi só atrás de Noemi, ela foi porque ela queria conhecer o Deus de Noemi, né? Ela queria sentir aquilo que Noemi passava para elas o tempo todo, Ruth queria para ela, né? Então, Ruth fez a melhor escolha, né? Ela não queria viver naquele lugar de paganismo, onde ela via crianças sendo sacrificadas. Não, ela tinha escutado que lá em Israel tinha coisas muito melhores, né? E ela preferia morrer lá em Israel, porque pensa bem, Ruth deixou a família, né? Deixou a terra natal, deixou tudo para trás. Ela ia para um lugar desconhecido, nem sabia se iam receber bem ela lá como estrangeira em Israel, né? O que esperava por Ruth lá naquele lugar? Ela não sabia. Ainda mais a sogra sem condição de bancar ela, de fazer nada por ela. Mas a fé no Senhor, né? Tudo que ela tinha ouvido brotou nela uma esperança, uma fé. Né? E quando Ruth mandou ela voltar para trás, ela insistiu: não, eu quero esse Deus seu para mim também. O seu Deus será o meu Deus. Né? Então essa foi a decisão de Ruth diferente. Né? A decisão dela foi a decisão pelo Senhor, decisão por Deus. Né? E quando elas chegaram ali em Israel, né? Noemi já estava numa situação bem amarga, mas ela estava bem desesperançosa, né, com a vida, com as coisas. Mas Ruth não. Ruth chegou pronta para a vida, pronta para assumir o compromisso, né? E trazendo aqui para a igreja, irmãos, muitas vezes a gente a pergunta que me coube nessa hora aqui, né? Quando eu vou para a igreja, eu vou atrás de Noemi ou eu vou atrás do Senhor, né? Eu vou lá na igreja porque tem uma Noemi que eu gosto muito, eu quero ver aquela Noemi, eu quero ser afagado por aquela Noemi que está na igreja, ou eu vou na igreja porque eu quero o Senhor, eu quero que o Deus do Senhor, aquele Deus da igreja, seja o meu Deus, né? Você vem procurar homem aqui na igreja, vem procurar alguma coisa, vem procurar Deus, irmãos, né? Então, quando eu olho para ela, né, são tantas coisas para tirar desse livro de Noemi, de Ruth, né? São tantas coisas. Dá para fazer 1000 pregações aqui nesse texto, né? E quando eu vejo isso aqui,
uma mulher nasceu em outro lugar, nem sabia que era Deus, só tínhamos ouvido falar, né? E nós não, nós estamos aqui há quanto tempo, né? E cada um responde para si mesmo. Quem que eu venho buscar na casa do Senhor? Quando eu venho na casa do Senhor, eu vou atrás do quê? Né? E aí, para não ficar no texto, está lá Zacarias 1:3. Zacarias 1:3. Quero complementar esse tema aqui com esses dois textos, que diz o Senhor sobre esse tema aqui. Zacarias 1:3. Está aqui. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos vós para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias, então o Senhor chama nós a voltarmos para Ele, irmãos, né? Se nós buscarmos a face do Senhor, nós formos atrás dEle, Ele diz aqui, eu me tornarei para vós também. Então, quando nós buscamos ao Senhor, viemos atrás dEle, Ele está prometendo, Ele também vai vir atrás de nós, né? Um outro ponto aqui que chamou a atenção nesse texto, né? A visão da vida que as duas tinham, né? Ruth e Noemi iam para o mesmo lugar, as duas iam para Belém, né? As duas estavam na miséria e viúvas. Então, as duas estavam no mesmo caldo, né? Noemi estava voltando para casa no fundo do poço, né? Uma outra coisa que eu vejo em Noemi, irmãos, é o orgulho, porque muitas vezes nós, né, a gente sai de um lugar, sai de uma empresa por bem, ou sai de algum lugar, você muda, né? E dá tudo errado lá, você não consegue mais, né? Só que o seu orgulho, né, não te permite voltar para o lugar inicial, né? Se a pessoa sai daqui da igreja achando que vai conseguir coisa melhor, chega lá, quebra a cara, tal. Depois não consegue, mas o orgulho não deixa a pessoa retornar para o lugar inicial, né? A pessoa se tranca, não vou lá nessa situação, vou esperar melhorar para ir. Só que a gente não sabe, quem sabe o futuro é Deus, né? Então você se priva de regressar ao começo, né? De recomeçar por aquele orgulho, né? Mas Noemi não teve isso, ela saiu bem, saiu com dinheiro, com fartura, quebrou a cara, mas ela teve aquela humildade, né? De regressar à terra mesmo debaixo de uma miséria terrível, né? E você que saiu da igreja, você que está fora da igreja, né? Você saiu achando que ia dar certo, que ia acontecer alguma coisa boa, deu tudo errado. Não deixe o seu orgulho ser maior do que você, né? Volte para a casa do Senhor. Ele tem promessas, como teve promessas na vida das duas, né? Ele tem muito para a sua vida, tem muito ainda para você, né? Você que saiu, irmão, quebrou a cara aí fora, volta para o Senhor, volta para a igreja, né? Ainda é tempo, ainda Ele tem mais para você, né? Então, essa é uma coisa interessante em Noemi, né? Então, as duas estavam indo para Belém, só que Noemi estava voltando do fundo do poço, e Ruth tinha deixado tudo para trás, família, dinheiro, a terra dela, os costumes dela, né? Noemi tinha ao seu favor a referência que ela tinha para as moças, né? Tinha sido boa sogra, ela era disposta a ensinar, a aconselhar as duas, e isso cativou as duas. Mas uma coisa Noemi tinha, irmãos, ela vivia em amargura, né? Tudo isso que ela viveu lá em Moabe trouxe nela uma amargura terrível, né? Ela cria no Senhor, ela não se desviou dos caminhos, mas ela vivia uma derrota, ela vivia de cabeça baixa, né? E isso está lá em 1 Ruth 1:13 e 20, né? 1:13, olha o que ela fala. Não, filhas minhas, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Lá no 20.
Porém, ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chameis-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Então, Noemi, apesar de honrar o Senhor, ela vivia uma amargura, como se fosse uma crente hoje, ela vivia na derrota, vivia cabisbaixa, vivia lamentando tudo que acontecia com ela, né? Chegou quando ela chegar na terra dela, e o pessoal receber ela, e ela, não me chama de Noemi, não, pelo amor de Deus, agora eu sou a Mara, porque eu sou um desastre, eu sou isso, eu sou aquilo, aí você colocava no pó, né? E a amargura dela fazia ela acontecer isso com ela, mas Ruth não. Ruth tinha uma outra postura, Ruth também veio numa situação difícil, mas olha a Ruth. Ruth tinha colocado na vida dela, né, o amor como o mais importante de todas as coisas, né? Ruth poderia ter ficado na terra dela. Ela tinha parente, ela tinha tudo, né? Ela tinha coisas lá em Moabe, mas o amor que ela tinha por Deus e por Noemi falou mais alto, né? Então ela não se lamentava por isso, ela fez por amor. Ela foi atrás de uma outra vida por amor, né? Noemi, mesmo uma situação difícil, pobre e tal, ela poderia ter se aliado a um rico, né? Se aliado a alguém que poderia ajudar, estender a mão para ela, mas ela foi se aliar com uma pessoa pior do que ela, né? O que Noemi podia dar para Ruth? Noemi já estava, eu que vou ficar com essa mulher nada, ela aqui, né? Eu vou cuidar da minha vida, eu estou nova ainda, essa mulher é amaldiçoada, vai saber até, né? Mas não, o amor dela, né, por Noemi, falou mais alto, né? E ela deu a mão a uma pessoa que estava na situação pior do que ela ainda, e ela já no caos, né? E o amor dela era leal, né? Mesmo naquela situação, ela prometeu para Noemi que em qualquer situação, ela jamais largaria a mão de Noemi. Então, ela chegou de peito aberto, né, em Belém, pronta para trabalhar, pronta para uma nova vida, enquanto Noemi estava numa situação de entrega total, né? E essa iniciativa de Noemi, essa iniciativa de Ruth, né, trouxe para ela, irmãos, eu vejo assim, né, que crentes somos nós, né? O Senhor já venceu por nós naquela cruz, já derrubou tudo, está tudo aberto, né? Nosso país permite a gente pregar para qualquer um, fazer qualquer coisa, qualquer trabalho. A gente não tem empecilho nenhum, né? Mas que crente, eu sou crente Noemi ou eu sou crente Ruth? Eu sou aquele crente que tudo que eu olho é dificuldade, Deus está pesando a mão sobre mim, eu bati o pé ali, ai, Deus já não está comigo, né? Eu bati a cabeça, ai, o Senhor já... Tudo é desculpa para não trabalhar, tudo é desculpa para não fazer nada. Ou eu sou o crente Ruth, irmãos, que na dificuldade, carregando uma mulher, um peso maior do que ela, uma situação terrível, ela ainda tem esperança, olha para frente e marcha, caminha para o futuro com Deus, né? Olha para o Senhor, tem esperança nele, que Ele vai abrir porta, né? Que Ele vai fazer a obra. Que crente sou eu, que crente é você, né? Então, isso aqui pesou para mim, eu fiquei pensando, né, que crente sou eu? Crente Noemi ou sou crente Ruth, né? Qual é a visão de vida? Porque está tudo dado, para ela estava dado. Pobre, viúva, na miséria. A situação estava colocada igual para as duas. Mas cada uma encarou a vida de uma forma diferente, né? E como eu e você encara, né? E aí vem um outro ponto, né? É aquilo que Ruth colheu com tudo isso, né? O que Ruth colheu com... Porque Ruth se doou, né, para a causa, se doou para Noemi. E uma coisa é falar de amor, é falar, vamos amar aí, vamos amar, vamos cuidar. É fácil, mas Ruth não. Ruth, ela se entregou, né, em favor de Noemi. Ela praticou o amor, né?
Ela pode ter chegado lá em Israel, nova, viúva. Deixa eu arrumar um cara logo aí, né? Para mim casar. Para dar um pé nessa mulher aí, porque a fila anda, eu tenho que, né? A fila anda, deixa eu arrumar logo um rico aí para mim, né? Ou ela poderia ter arrumado qualquer saída e largado Noemi, né? Mas a postura de Ruth era diferente, né? Porque ela já tinha colocado Deus como primeiro na vida dela, né? Então Ruth, irmãos, olha que interessante. Ela estava passando fome com Noemi, mas ela foi pedir. Está lá em Ruth 2:2. Olha que interessante, né? Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse: vai, minha filha, vai, né? Então, até para buscar uma esmola, ela foi lá e pediu para Noemi: posso, Noemi? Né? Olha como Ruth era uma pessoa especial, né? E a Noemi: vai lá, vai, né? Vai, minha filha, nem vai, que Deus te abençoe, que dê certo. Não, vai, né? Tipo assim, vai. E Ruth vai para então Ruth tem a disposição, ela vai trabalhar, né? Interessante também que ela não usa o nome da sogra, né? A cidade de Belém reconhecia Noemi. Ela não chegou no campo: eu sou a de Noemi lá, me arruma um lugar aí para trabalhar. Não usou a sogra de escada nunca. A sogra dela não foi escada para ela. Ela chegou numa terra lá qualquer, né? E começou a catar do chão lá as sobras, né? E não é sorte, né? Não tem sorte. Ela foi cair na terra de Boaz, né? A gente tinha falado. E ela começou a pegar ali uma outra coisa que tem em Ruth, irmãos. Ela não tinha medo de trabalhar, né? Ruth, ela começou a trabalhar com tanto empenho, ela não parava para nada, né? Era para tomar água, para comer, e continuava. Que até os servos de Boaz repararam nela, né? Pô, essa mulher, começaram a reparar nela, aquela mulher trabalhava mesmo, mulher não era de brincadeira não. Esforçada, né? E porque ela estava pegando por ela e por Noemi, né? E quando Boaz chega lá, ele também vê que aquela mulher, ela é esforçada, ela está, né? E ele pergunta, né, oi, quem é essa mulher aí? Mas o Boaz já sabia quem era, né? É aquela moabita que veio com Noemi aí, mas ela não para não, a mulher é trabalhadeira, né? E Boaz manda pôr mais, deixa cair mais no chão aí, deixa ela levar bastante, né? Até que ela vem e se ajoelha aos pés de Boaz: por que o senhor está fazendo tanta coisa por mim, Senhor? Porque, né, quem sou eu, uma estrangeira, o senhor está me dando mais do que eu mereço. Porque ele diz para ela: é porque eu sei que você tem feito também pela sua sogra, né? Então a gente aprende com Ruth aqui, irmãos, que olhando para ela, né? Ruth, além de tudo, era esforçada no que ela fazia, né? Ela fazia tudo do melhor, da melhor forma possível, né? Ela não fazia de qualquer jeito, de qualquer forma. Ela fazia tudo para agradar o Senhor e ao próximo que estava com ela, né? Ela fazia tudo para agradar, para levar sustento para a sogra. E tudo isso trouxe para ela a retribuição do Senhor, né? Que é o seguinte: o que aconteceu tudo? Depois que aconteceu tudo isso com ela, o Senhor abriu as portas do céu para ela. Diz aquela palavra que o Senhor chama a existência o que não existe, né? Ele chama a existência o que não existe. E foi o que aconteceu com ela. Não tinha possibilidade nenhuma para Ruth, né? Ela estava perdida. Mas por causa da obediência de Ruth, por causa do esforço, porque ela colocar Deus em primeiro lugar, né? Pela fé que ela tinha, pelo trabalho, pela humildade, ela foi catar. Podia falar: não, esse trabalho não é para mim não. Está passando fome, tem um trabalho ali que é distribuir folheto no farol. Isso eu não vou não, pelo amor de Deus, né? Não, esse trabalho não dá para mim não. Ficar na rua, no farol, distribuindo folheto, pelo amor de Deus, né? Mas ela não.
Ela, ó, é para pegar a sobra daqueles que estão. Ela foi com todo esforço, irmãos. Ela não colocou empecilho de trabalhar, né? E trabalhou arduamente, né? E o que o Senhor fez na vida dela? É a lei da semeadura, né? Está lá em Gálatas 6, 7, 8. Gálatas 6, 7, 8. Se eu acho aqui. Gálatas 6, 7, 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Diz lá também Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Essa é a lei da semeadura, né? E o que Ruth colheu com tudo isso que ela fez, irmãos? Ela conseguiu casar com Boaz, né? Que era o remidor da família, né? E com esse casamento ela foi cuidada por ele. Ela não era mais uma mendiga, viúva jogada. Ela agora tinha um marido que cuidava dela, dava toda a provisão para ela, né? Ela conseguiu com isso dar vida digna à sogra dela. O Senhor abençoou grandemente a vida de Ruth, né? Deus abriu não é bem, mas ela tinha casado 10 anos com o primeiro marido, e nunca teve filho, né? Então tudo indica que ela não podia ter filhos, irmãos, né? E aqui diz que o Senhor abriu a madre dela, né? E ela teve filhos com Boaz. Ela não tinha filho durante 10 anos, mas com Boaz ela teve filho. Pode ser que até que o marido não podia ter filho, né? Mas o que indica que ela tinha algum problema e o Senhor conseguiu abrir a madre dela, né? E a família dela, irmão, foi tão abençoada que ela fez parte da família real, né? Ela foi bisavó de Davi. Então, o Senhor abençoou grandemente a vida dessa mulher, né? Ela, quando a gente olha lá para Abraão, 90 anos, não tinha como ter filho, meu Deus. Esse homem não tinha, né? Ele foi contra a esperança. Sara já não tinha mais esperança, até arrumou Agar para ele. Meu, você acredita nisso? Você está meio velho gagá, você está doido, isso aí não vai acontecer. Né? Você já tem quase 100 anos, como é que você vai ter filho, meu homem? Né? Ele lutou contra a esperança. Mesma coisa foi elas aqui, irmãos. Não tinha esperança para essas mulheres, né? E ela foi cair bem no campo de Boaz, né? E Boaz deu toda a proteção para elas. Se ela tivesse caído num outro campo, bonita, nova, talvez eu tivesse abusado dela, tivesse feito maldade com ela. Estrangeira, não vale nada, estrangeiro aqui não, né? Então o Senhor guardou ela desde o princípio, irmão, levou ela na terra certa, falou com as pessoas certas, o Senhor está com ela o tempo inteiro, né? Boaz percebeu o trabalho, já sabia quem era ela. Tudo é plano do Senhor na vida dela, né? Então aqueles que temem ao Senhor, fazem a vontade dEle, né? Fazem ao próximo, sem ter visão de que vou ganhar com isso, vou ganhar com aquilo, que não foi o caso dela. Ela não ia ganhar nada com aquilo, né? Ela fez o bem sem ver a quem. O Senhor honrou a palavra dele na vida dela, né? Honrou. E ela foi mulher da família real e teve tudo que ela queria, né? Então vale a pena servir a Deus, irmãos. Vale a pena fazer o bem. Vale a pena, mesmo se for difícil. Que nem ela falou, o cara bateu lá no seu vidro do carro lá, pedindo alguma coisa. Você não sabe, né? O Senhor diz, quem fizer aqueles meus pequeninos, a mim estará fazendo. Às vezes é um pequenino do Senhor está te testando, né? Ah, sai daqui, trombada, sai daqui, moleque, né?
E se fosse o Senhor Jesus Cristo ali, né? Ele, poderia estar ele batendo na porta ali do seu vidro, né? E ela, Ruth não via quem, ela fazia o bem sem ver a quem, né? E para terminar, já terminou o tempo aí, né? Essa história, a gente pode até pensar, essa história aí, a gente escuta em qualquer lugar, qualquer hora, a história é história inventada, qualquer um pode escrever essa história, né? Isso aí é conversa para boi dormir, como diz alguns, né? Isso aí qualquer um escreve uma história dessa, né? Mas quando a gente olha para esse livro, irmãos, a gente percebe que tem uma inspiração nesse livro, né? Não foi uma história que Samuel escreveu porque ele escutou falar, né? Para fechar esse livro, para dar honra que esse livro merece, né? A gente consegue enxergar nesse livro, irmãos, o caráter do Senhor Jesus Cristo nessa história. Então, já naquele lugar, naquele tempo, ela era bisavó de Davi, né? Mas ali o Senhor já estava colocando características do Senhor Jesus na vida desse livro aqui, na vida de um personagem, Boaz e Ruth, né? Ruth significava a igreja do Senhor, e Boaz significava o Senhor Jesus Cristo, né? E eu vou ler aqui para os irmãos, eu vou passar aqui essa parte, para a gente entender que esse livro, irmãos, ele é inspiração divina, né? Você vê que Boaz, então, num contexto de história, é muita história, né? Recomendo aos irmãos que leiam a história de Ruth, é uma história, e medite, irmãos, é uma história fantástica, né? Mas quando Boaz, ele vai tomar Ruth, né? Ele tem que remir, tem que comprar a terra que era do Emelec, que era o marido não, era de Noemi, né? O Emelec. E tem algumas coisas que ele faz que é interessante, né? Ele é um homem que tem uma integridade, porque ele sabia que ele não era o remidor, ele não tinha prioridade para fazer aquilo, né? E ele podia falar, Noemi, ou Ruth, é o seguinte, tem um na frente, mas a gente pode dar um jeito aí, né? Não fala nada para ele, não fala nada para mim, eu que vou pegar a terra e você aí, deixa o outro, finge que não tem o outro, né? Mas ele não, né? Ele sabia que tinha um na frente, ele sabia que tinha um primeiro remidor, né? E ele joga aberto com ela, né? E ele vai na porta da cidade, irmãos, esperar esse remidor, esse que tinha prioridade. Ele foi na porta da cidade esperar o sujeito chegar para conversar com o sujeito, né? Ele não tentou dar um jeito, tentou passar um pano para ficar com a terra de Noemi e a Ruth, não. Ele teve essa integridade, tem caráter, né? Uma pessoa que tem palavra, tem honra. Esse era Boaz, né? E ele era prudente, porque ele foi na porta da cidade conversar com essa pessoa, né? E ele não foi sozinho, né? Ele chamou várias testemunhas que estavam ali na porta, porque a porta naquele período não tinha fórum, não tinha nada disso. Justiça, não tinha isso nessa época aqui, né? A porta da cidade era como se fosse um fórum, uma justiça. Então tudo era resolvido ali na porta da cidade com aquelas testemunhas. Então chamava testemunha e eles se acertavam e todo mundo, amém, né? Todo mundo é testemunha da situação. E Boaz foi prudente, que nessa causa ele chamou aquelas pessoas para serem testemunhas, né? E ele também foi decidido, irmãos. Quando Ruth deitou aos pés dele, que ele fez o compromisso com ela da remissão dela, né? No outro dia ele já foi resolver a questão, né? Ele não ficou, Ruth, eu vou casar com você sim, viu? Vamos esperar, Ruth. Eu acho que o ano que vem, esse ano aí estou meio mal nossa, Ruth, vamos esperar uma situação melhor, né? Ai, Ruth, deu um probleminha aí. Não, irmãos. O Boaz era decidido, né? É sim, sim, não, não. Vai casar, ele já foi para as cabeças, ele já foi para a porta da cidade para resolver a situação, né? Então, Boaz tinha uma personalidade do Senhor, né? Ele era decidido, prudente, íntegro. Ele tinha uma personalidade... ele era temente ao Senhor. Ele era uma pessoa que, mesmo no campo, ele nunca ofendeu um trabalhador. Ele tratava todos com igualdade.
né? Boaz era uma pessoa que, qualquer situação, o Senhor estava sempre à frente. Sempre na boca dele saiu o Senhor primeiro, né? E ele vem a representar o Senhor Jesus Cristo nessa história, né? Então aqui estão alguns pontos que ligam ele a Cristo. Eu vou, para finalizar, né? Diz o seguinte, irmãos. Boaz é um tipo de Cristo, né? Então ele foi o remidor de Ruth e Noemi. Então ele foi lá e ele pagou o preço, né? Quanto que então quando ele foi na cidade, na porta da cidade para o remidor, que era o prioritário, abriu mão, ele não quis. Quando ele soube que tinha que casar com Ruth e dar herdeiros, né? Ele não quis, que ele já tinha herdeiro, já tinha os filhos dele, né? Então abriu para Boaz, e Boaz honrou e cumpriu, comprou a terra e casou com Ruth, né? Então Boaz aqui, ele pagou a dívida, né? Ele comprou tudo para ele, tá? Outra coisa que Boaz fez, as riquezas que eram dele passaram a ser herança das duas, né? Mas eu vou ler o texto aqui para a gente ir acompanhando com o texto. Então Boaz foi remidor para Ruth e Noemi. Ele pagou a dívida e comprou tudo para ele. Está lá em Ruth 3:11. Agora, pois, minha filha. Deixa eu ver se é isso aqui. Ah, não, é o Ruth. Deixa eu ver aqui. Acho que é 2:8, peraí. Se alguém achar aí, me ajuda aí que eu... É o Ruth 3, né? 3:11, né? Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há chegado mais do que eu. Aqui quando ele falou para ela, né? E lá em Efésios 2:8-9. Efésios 2:8-9. Tem minha lista aqui. Efésios. Cadê? Quem achou aí? 2:8-9. É. Diz assim, morto, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem da obras, para que ninguém se glorie. Sim, aqui, irmãos, essa passagem diz o seguinte, que na verdade o que eu acabei atropelando aqui, é que Boaz, ele oferece graça para Ruth, né? Ele não tinha obrigação de oferecer essa graça para Ruth. Então o Senhor ofereceu graça para nós, porque ela era estrangeira e viúva de um. Né? Ele não tinha obrigação, mas ele ofereceu de boa vontade, né? Então quando diz aqui 3:11, que ele fala para ela, mulher, eu vou ficar com você, eu vou ser seu resgatador, né? Ele ofereceu uma graça que ela não podia pagar para ele. Assim como o Senhor ofereceu graça a nós, né? Era uma graça imerecida, mas Boaz fez o papel de Cristo nessa parte. Ele ofereceu graça imerecida a Ruth, né? Então ele já trouxe Jesus Cristo, que ofereceu graça imerecida para nós. Amém? Boaz deu provisão a Ruth. Aí sim, Ruth 2:8. Está aqui. Então disse Ruth a Boaz, ouve minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Então o Boaz, ele deu toda a provisão para ela. Não era para ir para lugar nenhum, ele ia dar tudo que ela precisasse, ele ia dar para ela.
né? E lá em 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Assim como Boaz, irmãos, ele diz para não vai para lugar nenhum, eu vou cuidar de você, né? Assim o Senhor faz conosco. Não vai para lugar nenhum, porque eu tenho cuidado de vós. É isso que ele diz para nós, irmãos, né? Outra coisa que Boaz remete ao Senhor Jesus Cristo. Ele deu proteção e ordem para ninguém tocar em Ruth. Está lá em Ruth 2,9. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços para não te molestarem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. E lá em Romanos 8,31, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A mesma forma que Boaz deu ordem para que ninguém mexesse com elas, irmãos, né? O Senhor dá ordem também para o mundo espiritual a nosso respeito. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? É proteção para nós, irmãos, né? E outra coisa que Boaz faz por ela, Boaz oferece comunhão, convida a Ruth para sentar à mesa, está lá em Ruth 2,14. E sendo já hora de comer, disse Boaz, achega-te aqui, come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado deles. E lhe deu o trigo tostado, e comeu, e se fartou, e lhe sobejou. E lá em 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Da mesma forma que Boaz chamou ela para sentar à mesa, e comer, e se arregalar, e transbordar, né? Assim o Senhor nos chama, irmãos, né? Para que nós sentemos à mesa dele, e hoje aqui comamos do pão, né? E nós possamos comer, se alimentar, sobejar, e aí fora passar para outras pessoas, transbordar o que o Senhor passa para nós, né? E a conclusão aqui, para terminar, né? Eu queria aqui ler lá em Efésios 5, 25 e 27. E ele se casou conosco, tornando-se o exemplo máximo do que o marido deve ser. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela lavagem da água com a palavra, para que ele pudesse apresentar a si a igreja em esplendor, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, para que seja santa e sem defeito. Amém, irmãos? Então, Ruth é essa igreja, representou essa igreja sem mancha, sem mácula, né? Então, a fome, o pão, as precipitações da vida, né? As decisões, viver como Ruth ou como Noemi, né? A volta a Belém, se a gente segue a Deus ou segue ao homem, e a lei da semeadura. O que planta, colhe. Se plantar problema, não tem jeito, né, irmãos? Quem planta abacate, colhe abacate. Quem planta uva, colhe uva, né? E Ruth, mesmo não sendo judia, ela plantou, né? E ela colheu tudo aquilo que a gente vê aqui no final, né? E que essa palavra, irmãos, eu sei que é um pouco cansativo, né? A gente foi mais uma forma de exposição, né? Mas que possa falar o coração de cada um, né? Porque o culto, Paulo diz, né? Oferecer o culto racional ao Senhor, né? Não adianta pular, tripudiar, gritar, voar, né? E não obedecer a palavra, não cumprir o mandamento, né? É para não roubar? Não é para roubar. Não adianta eu roubar, vir aqui e dançar no púlpito, irmãos, né? Não adianta a gente querer fazer uma coisa e viver outra, né? E é por isso que o Senhor puniu o povo na época, né? Iam lá, ofereciam, fazia aquela situação ali, né? Aquele show, não é show, vou falar show que é pesado, né? Mas fazia toda aquela cerimônia, mas a vida deles era completamente torta, né, irmãos? Então, muitas vezes essa palavra vem para a gente viver dentro da Escritura, né? Viver a Escritura, irmãos, viver a palavra.
É difícil? É difícil. Eu tenho tentado. Quando eu li isso aqui, para mim é um tapa na cara, né? Tapa na cara, porque a palavra do Senhor é para isso mesmo, é espelho. Quando a gente olha, né? A gente vê o quão a gente é miserável, né? Quanto eu sou miserável quando eu me deparo com a palavra do Senhor, né? Me deparo com esses exemplos. Eu tenho vergonha, né? Quando eu vejo Ruth e Noemi, eu tenho vergonha de mim, porque as mulheres não tinham nada e eram fiéis ao Senhor, né? Então que nós possamos, cada um de nós, né, meditar na palavra, meditar na nossa vida, né, perante ao Senhor, né? E possamos melhorar, né? Que é isso que a gente está aqui para melhorar, né? Eu estou aqui para melhorar, amém? Que as palmas sejam para o Senhor, tudo é dele, para ele e para ele, amém?